Bora falar de assuntos internacionais? Linha Internacional. É isso. E qual é o assunto internacional que interessa ao Brasil? O último assunto mais recente, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, né? A gente acompanhou, o nosso Eduardo Barão esteve lá presente. O presidente Lula deve retornar agora pela manhã, se cumprir o cronograma inicial, deve voltar para Brasília agora pela manhã, depois dessa viagem rápida, mas que a maioria está achando que foi bem produtiva. Foi produtivo esse encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Joe Biden, por dois aspectos em particular, que todo mundo já falou: a questão da defesa da floresta amazônica e a questão da defesa da democracia. Foram os dois pontos principais onde havia mais convergência. Outros temas ficaram meio de lado porque não havia tanta sintonia assim. Bom, mas quem vai comentar para a gente com mais propriedade sobre esse assunto, sobre outros assuntos envolvendo a política externa do governo Lula, é o ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres. Nós recebemos com muita satisfação o embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. Queria saber do senhor que análise que o senhor faz desses primeiros dias do governo Lula, em particular da política externa. Ele fez uma visita inicial para a Argentina, depois para o Uruguai. A Argentina, um parceiro já de longa data, próximo aqui, vizinho nosso. E agora essa visita aos Estados Unidos, ao presidente Joe Biden, que, pelo menos a intenção inicial, né, embaixador, é tentar retomar um contato histórico dos dois países, não propriamente de presidente com presidente, né? Só corrigindo, Agostinho, que você falou Bolsonaro, os ouvintes estão falando Bolsonaro e Biden. Foi não, Lula e Biden. Desculpa, foi um ato falha aqui. Lula, o presidente Lula e Joe Biden. Como é que o senhor viu esse encontro entre os dois presidentes, embaixador? Olha, em termos de política externa, o governo Lula começou com uma grande reviravolta, né? Colocou de novo o Brasil no mapa das discussões regionais, hemisféricas e globais, né? A viagem do presidente Lula a Washington se insere nessa mudança de atitude, né, da política externa. Não mais parada, não mais introvertida, mas uma política externa que procura projetar novamente o Brasil no exterior, em áreas em que o Brasil é hoje uma força internacional. Então, nessa visita ao presidente Biden em Washington, o que se procurou foi dar destaque às questões políticas. Não foi uma viagem de negócio, uma viagem que procurava explorar investimentos, comércio exterior, foi uma viagem que procurou acertar os pontos de convergência com os Estados Unidos. E esses que você mencionou foram os pontos ressaltados, né? A questão da democracia contra a extrema-direita, a questão do meio ambiente, da preservação da floresta amazônica, a questão do Conselho de Segurança da ONU, a ampliação do Conselho de Segurança, enfim, temas em que havia concordância. Então, a viagem, eu acho que foi política, o objetivo era esse dos dois países e, no final, o resultado, sob esse aspecto, foi positivo. Embaixador, bom dia. O Pedro Campos. Estados Unidos sinalizaram 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. O valor era o esperado? Está aquém? Está além? É preciso contar com essa ajuda mesmo? O governo brasileiro deve receber de que forma essa ajuda dos americanos na visão do senhor? Olha, eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse anunciado um valor para a contribuição americana. Eu achava que, no contexto das discussões sobre a floresta amazônica, iria haver um gesto americano de cooperação para ajudar o Brasil nesse esforço de eliminar os ilícitos da Amazônia. Foi isso que aconteceu. No comunicado conjunto, há uma intenção declarada do governo americano de cooperar
financeiramente para o Fundo da Amazônia. Agora os técnicos vão detalhar esse assunto. O John Kerry deve vir aqui ao Brasil no fim desse mês, e aí eu acho que vai ser feito o anúncio dessa cooperação brasileira. Mas eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse dado um número, um valor para essa contribuição. Ora, embaixador, o senhor falou, né, se tratou dos assuntos em que já se sabia que havia convergência e alguns assuntos em que não há convergência, em que as visões são diferentes. Esses assuntos ficaram ao largo, né? O presidente Lula chegou a falar que ia propor ao presidente dos Estados Unidos a criação de algo como um clube da paz. Tanto que o presidente Lula não quis e disse claramente para o primeiro-ministro alemão, quando da visita aqui ao Brasil, que o Brasil não entraria na guerra Ucrânia-Rússia, fornecendo munição, nada disso, enfim, que a ideia do país, do Brasil, era brigar pela paz. Esse assunto é mais delicado, né, embaixador? O presidente Lula propôs duas coisas, né? Propôs uma nova governança global, ambiental, que vai ser, eu acho, examinado, porque realmente isso interessa a todos, e propôs esse grupo de paz, né? Para tentar levar o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia a negociar a suspensão das hostilidades. Essa proposta, eu também, desde o início, não acreditava que fosse avançar. Quer dizer, nem na negociação com os Estados Unidos, nem em geral, porque as condições impostas, tanto por Zelensky quanto pelo presidente Putin, estão em cima da mesa, entendeu? E não vão ser retiradas. Então, esse grupo terá muita dificuldade de avançar. Eu não acho que vai prosperar na formação e na influência no processo de paz. Os Estados Unidos claramente ficaram contra, porque vai na direção contrária do que eles estão fazendo ao ajudar a Ucrânia, né, a derrotar a Rússia. Esse é o objetivo americano. Embaixador Rubens Barbosa, quando Bolsonaro era o presidente da República do Brasil, havia uma grande expectativa pela proximidade ideológica com o presidente Trump de que questões da relação dos dois países avançassem. Houve um encontro também na Casa Branca, mas pouco se avançou em benefícios para o Brasil. Se eu estiver errado, o senhor me corrige aqui. Uma expectativa que se tinha na época, eu lembro bem, era de uma ajuda dos Estados Unidos, um empurrãozinho para o Brasil definitivamente entrar na OCDE, né, o clube dos países ricos. Agora também voltou a discussão a respeito do Brasil ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, algo que os Estados Unidos também, nessa proximidade Lula-Biden, não pensam em embarcar, pelo menos num primeiro momento, nessa defesa ferrenha. Como que o senhor vê essas duas questões? O que o senhor pode tirar com a experiência, né, de embaixador e contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui o que aconteceu nesses dois casos? Olha, no caso da relação pessoal, né, tentada, né, pelo presidente Bolsonaro com o presidente Trump, os resultados foram pequenos, né? Houve resultados, né? Os Estados Unidos apoiaram o Brasil para entrar lá na OCDE, foi assinado um acordo sobre salvaguarda tecnológica, teve alguns avanços do ponto de vista do Brasil, do interesse do Brasil. Mas o que interessava mais ao presidente brasileiro era o apoio ideológico do Trump às pretensões ideológicas do presidente brasileiro. E isso aí não prosperou positivamente, prosperou negativamente, como nós vimos na cópia de muito do que o Trump falou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, culminando com o que aconteceu no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Agora, com o presidente Biden e Lula, a situação deixou de ser pessoal e passou a ser institucional.
É diferente a relação pessoal com objetivos muito claros, no caso do Bolsonaro, e as relações tradicionais brasileiras com os Estados Unidos, desde Fernando Henrique, mesmo antes, e passando pelo presidente Lula nos 2 mandatos, mesmo com a presidente Dilma Rousseff, com o presidente Temer, as relações são institucionais, não dependem da relação entre os presidentes, né? E isso é o que vai acontecer. Quer dizer, foram tratados temas de interesse do Brasil e dos Estados Unidos, houve áreas de convergência, houve áreas de divergências, e as relações vão continuar muito boas, positivas, baseadas nos interesses de cada país. Cada país defende o seu interesse, entendeu? Então, mas nessa base não pessoal, mas na base institucional. Eu acho que essa é a grande diferença quando você pede para fazer a comparação entre as conversas do presidente Bolsonaro com Trump e do presidente Lula com Biden. Embaixador Rubens Barbosa, o presidente Lula tem demonstrado essa preocupação, não nesse mandato, mas nos anteriores também, de colocar o Brasil no cenário mundial. Aliás, eu estava vendo uma conta aqui, viu, Pedro, embaixador e ouvintes, que o presidente Lula, só nesse 1 mês e pouco aí de governo, já se reuniu com metade das autoridades internacionais que o ex-presidente Bolsonaro se reuniu em 4 anos. Isso em 1 mês. Então, se seguir nesse ritmo, o presidente Lula vai, de fato, colocar o Brasil de novo nesse cenário internacional e ele não esconde que essa é uma das intenções. Eu queria saber do senhor, embaixador, em que medida essa, não sei se popularidade que o presidente Lula tem internacional, ou essa proximidade, esses acordos bilaterais com autoridades do mundo todo, em que medida essa imagem do presidente Lula externa pode ajudá-lo internamente, nas crises internas que ele enfrenta aqui no país? Olha, eu acho que essa projeção externa do Brasil, a partir dessa nova política externa do presidente Lula, reforça efetivamente a imagem do Brasil aqui dentro. Aqui no Brasil, não se dá muita importância à política externa e nem ao sentimento nacional do país. Quer dizer, havia realmente uma queixa, né, da sociedade, das pessoas que acompanham os temas da academia, no Congresso, desse isolamento do Brasil, como se o Brasil tivesse ficado menor. E isso tem consequências políticas. Agora o Lula usa a política externa para projeção externa do Brasil, volta o Brasil a ter influência, ou procurar buscar influência, com propostas ousadas, né? Essa proposta dele de querer interferir na guerra, não, na minha visão, não vai prosperar, mas ele tenta, né? É uma ousadia acima da nossa capacidade de atuação política, diplomática, né? O Brasil não tem um peso geopolítico como a Índia, como a China, como os Estados Unidos, para poder influir. Mas o presidente tenta, né, e projeta o Brasil, né, coloca o Brasil num outro nível. Pelo menos discutem as coisas que ele está falando. Eu acho que isso sim tem um efeito positivo internamente, porque essa questão nacional, né, do orgulho, do Brasil voltar a influir e tal, eu acho que tem um peso, né, subjetivo na consciência de todos aqui no Brasil. Embaixador Rubens Barbosa, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos mais uma vez numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, embaixador. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Bom abraço. Dia. Bom dia. Bom dia. 9h50.